Olá a todos, graça e paz. Aqui quem está falando é o pastor Mateus Rocha. Estamos em mais um Servicast, tratando sobre doutrina social da igreja. Igreja contextualizada, servindo a sociedade, comunicando a mensagem do evangelho, mas também transformando realidades. E hoje eu estou aqui recebendo o meu amigo Alex Tavares. Muito bom estar com você. Eu Fala, quero que você pastorzão. já comece aí se apresentando, dizendo quem você é, o que você faz, para que a gente possa desenvolver uma ótima conversa nesse período de tarde. Não sei que horas você está assistindo, provavelmente à noite, mas a gente está no período da tarde aqui, eu tenho certeza que vai ser uma tarde abençoadora. Alex? Pô, pastor, primeiramente, muito obrigado, né? Agradecer a Deus por esse momento aqui maravilhoso. O pastor me apresentou, sou Alex Tavares. Comecei na música através das bandas e fanfarras escolares, aí até hoje. Espero que a gente tenha aqui uma boa conversa, bom papo, para a gente poder falar um pouquinho sobre o serviço social e a fé cristã. Amém, amém. Alex, está com quantos anos, Alex? 41 anos. 4-1. Eu pensei aqui agora, mas é 41. Tá bem, pô, tá bem. E desses 41, quanto tempo de música, trabalhando com música? Então, como eu falei agora, trabalhando. Vivendo, se Trabalhando tem relacionando. pouco tempo. Trabalhando foi a partir do ano de 2016. Hum. Antes, só por hobby mesmo. Então, desde os 13 anos, Matheus. É mesmo? Desde os 13 anos de idade. E começou com que instrumento? Começou como? Começou como? Vamos lá. Meu avô, fuzileiro naval, todo ano tinha lá o encontro dos fuzileiros navais veteranos. E a apresentação da banda, a famosa banda marcial dos Corpo Fuzileiro Naval. Eu ia assistir. Então aquilo sempre, eu com 8 anos, 9 anos. Com 13 anos eu tive a oportunidade de conhecer uma fanfarra dentro da escola, no colégio Olga Teixeira. Fui lá, fiquei apenas um dia. O professor botou para tocar o tarol. Não gostei. É mesmo? Aí fui para outra instituição, o Colégio Ouro Verde, que era a Fanfaduc, onde eu comecei e tô até hoje. Caramba, você começa então com 13 anos na fanfarra, E hoje, com 41, eu continuo lá, firme e forte. mas hoje como coordenador, como diretor. Hoje como coordenador e hoje como projeto social, né? Sim. Eu vou, ao longo da nossa conversa, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. E a gente não se identificava como tal. Até não se identificava como projeto social, tinha um nome, tinha estrutura, mas não se via como projeto social. Nunca como um projeto social. E você também tem uma trajetória dentro vamos dizer assim, da vida pública aqui de Duque de Caxias, né? Trabalhou na fundação da Fundec de música. Conta um pouquinho pra gente aí, que é sempre bom dar honra a quem merece honra, né? Então, no ano de 2010, né, nosso fundador, Sérgio Mendes, teve a brilhante ideia de institucionalizar a nossa fundação. Então, ali a Fanfaduc, começou em 1994, ela foi se tornar uma associação legal em 2010. E naquela ocasião ele me deixou essa missão de ser o presidente da instituição. E de 2010 a 2016 tivemos um longo período ali de ainda se identificar como uma fanfarra de escola. Mas em 2013 veio a proposta da Prefeitura de Caxias para que a gente ajudasse, né, com a nossa expertise a criar uma escola de música pública aqui na nossa cidade. Então, no ano de 2016, a junção da Fanfaduc com a Fundec foi de 2013 a 2016 um trabalho bem robusto, bem aplicado. E em 2016 a gente inaugurou a primeira escola, que era Conservatório de Música da Fundec, hoje Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat. Caramba. E fica ali na Doutor Lariana. Então eu tenho sempre orgulho de falar que convênio daquela unidade teve a minha assinatura, né? Claro que foi eu que assinei, mas carrega o suor de muita gente, né? Desde 94 até 2016, naquela época. Pô, mas é um marco histórico, né? Fez parte do movimento social, principalmente na área da música aqui do município, né? De Duque de Caxias. E o homem são suas obras. A gente se alegra, né? A minha assinatura estava lá, isso é bacana. Mas, Alex, me fala um pouquinho aí como se deu o seu processo de conversão. Como o Alex trabalhava lá com música, fanfarra, se torna agora
um irmão em Cristo, alguém que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Meu irmão, primeiro de tudo, foi a melhor decisão da minha vida. Se eu soubesse, tinha feito antes. Como esse processo se inicia? Dentro do projeto social, nós temos uma parceria junto com a Agência do Bem, que ela oferta os professores e o curso de violoncelo e contrabaixo. E uma das exigências é o domínio de território. E a gente precisa estar difundindo no nosso bairro, conversando ali com as escolas, enfim. Eu, em 2023, acho que em abril ou maio de 2023, eu adentrei dentro do Colégio São Bento. Fui lá apresentar. Assim que eu cheguei no colégio, duas professoras me receberam que foram trabalhando com a minha mãe. 25 anos atrás, uma era filha da diretora, que era amiga da minha mãe, e a outra era professora junto com a minha mãe nesse colégio, que foi no Normatop, Uruguai. Aí eu falei, queria apresentar aqui um projeto de música, expliquei tudinho direitinho pra ela. Ela pode fazer agora, a hora que você quiser. Mas antes eu tenho que falar com a diretora. Aí tudo bem, veio a diretora. Falou assim, não pode não. Eu falei, poxa, ela, você vai fazer a apresentação aqui. Mas eu vou te apresentar o meu pastor, que o sonho dele é ter na igreja um projeto de música. Legal. Que era a nossa irmã Shirley. Sim. Aí eu falei, a senhora tá falando, tudo bem, apresentamos. E dali começou a gente conversar, marcamos uma reunião com o pastor conheceu o nosso projeto, tudo mais. Bebi uma água aqui, rapidinho. Fica à vontade. Conhecer o nosso projeto. E daí então eu comecei ali frequentar o ambiente da igreja, né? E tinha uma frase que me incomodava muito. Uma família pertencia, uma igreja acolhedora, uma família pertencia. Uma igreja acolhedora, a gente acha que toda igreja é acolhedora, sim, é o fato principal. Mas uma família para pertencer é algo que me marcou bastante. E nas nossas conversas, né, Matheus? O pastor Matheus sabe que eu sou de formação católica, minha mãe, minha família toda. E eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para todos os meus amigos da Igreja Católica, não posso esquecer. Sim. E ali eu tive uma grande amizade. Mas nas nossas conversas, né, um belo dia, o pastor falou para mim assim, ei, como é que tá essa vida com Cristo? Vamos caminhar para um batismo, isso aqui, vamos pensar, né? E eu comecei a frequentar o culto. E de um belo dia, na quarta-feira, queria falar a data aqui, mas quando eu entrei ali na Quarta com Deus, na Igreja Batista, lá na nossa igreja, estava o irmão Márcio cantando aquela música. Só para te adorar e fazer o teu nome grande. Ali eu tomei minha decisão. Amém. Essa daí eu não sabia, daí eu não sabia. É inédita. Essa é inédita, Mas eu já contei pro pastor Eliseu, e quando eu vi aquilo ali me impactou muito, e naquele dia eu tomei a decisão. Eu desci lá embaixo, falei com você, mas não falei o porquê, né? Sim. Falei, Matheus, eu quero. Legal. Aí, processo de conversão, foi assim, estou muito feliz. Como é que é? Sou feliz com Jesus. É isso. Tem quanto tempo já desde o seu batismo? Fazer 2 anos. 2 anos já? Vai fazer, né? Caramba, passa rápido. Passa rápido. Vai fazer 2 anos. E como é que se deu esse movimento? Na verdade, não esse movimento. Processo de consciência. Porque antes o Alex só fazia um trabalho social, lado para capacitação e tal. E agora a gente tem um Alex que se converteu, um Alex que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador e que quer comunicar essa mensagem do Evangelho por meio da música. Como isso se desdobrou no seu coração? Quais foram os efeitos práticos dessa transformação? Então, meu irmão, eu sempre tive na minha base, né, que nada acontece sem a permissão de Deus. Só que a gente fica muito preso a só isso, né, que é a permissão de Deus. Mas e a nossa vontade e a nossa decisão de fazer algo para que nossa imagem comece a refletir a presença dele? Então, foi o processo da minha conversão foi justamente também por isso. O que a gente tem mais hoje dos pais de alunos é essa resposta de saber que a música é uma ferramenta não só de transformação social, não só de profissionalização, de educação, mas que também, através da música, a gente consegue evangelizar e
trazer a mensagem do Cristo, né? E ele está em tudo. Então o processo hoje é mais leve, mais tranquilo, e a honra é só para ele. Então não precisa ficar disputando honra, né? É só a honra, a glória toda para Jesus. Eu acho que tem uma frase que marca muito que o pastor Eliseu fala bastante. O William Menezes, que ele diz: traz eles e é Jesus neles, né? E é interessante observar o que tem acontecido na Igreja Batista Acolher, que é onde está sediado, né, o projeto, é que o projeto em si, ele não tem um caráter evangelístico, né? Ele é um projeto... Não tem um caráter religioso. Exato. Projeto, vamos dizer assim, caráter secular. Né? Isso. Mas você vai trazendo aquelas pessoas para aquele ambiente, como aconteceu com você. Exatamente como aconteceu com você. Então ela tá ali naquele ambiente, ela vai ali aprender uma música, ela aprende um pouco sobre caráter cívico. Tivemos a oportunidade de levar também, né, o secretário de assistência social para falar um pouco, os pais dos alunos do projeto. E aí ela vai vivendo aquele ambiente, aí daqui a pouco faz um amigo dentro da igreja, encontra alguém que é uma referência, fica numa quarta-feira para esperar, assiste um culto. E aí a palavra de Deus vai sendo lançada como uma semente, né? E de repente encontra o solo fértil. Aí de repente tem uma música sendo tocada no momento adequado, o coração está preparado. E assim, um processo totalmente natural, nada de... É bom deixar claro que a gente não fica dentro da sala de aula catequizando o aluno, nada disso. É um processo natural. Isso é importante esclarecer, porque é uma decisão muito bacana, importante, mas é pessoal. É isso. E a ideia é essa, né? A gente acaba, pelos nossos atos, nossas atitudes ali, comportamentos, vai alcançando outras vidas e, vai transformar. Como diz o soldado Dodge, né, daquele filme Até o Último Homem, só mais uma alma, só mais uma alma, só mais uma alma. E observando, principalmente agora, né, teve a inauguração, a orquestra, o projeto, a formação de música agora está gerando frutos dentro da própria comunidade, né? Pessoas que estão se aproximando e tocam, que estão fazendo parte da orquestra, e também alunos que estão sendo formados e compondo a orquestra da Igreja Batista Acolher. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, meu irmão, aí a minha ficha não caiu ainda desse dia, ainda não. Porque eu vou voltar lá um pouquinho lá atrás no Colégio São Bento. E a irmã Sheila falou assim, o nosso pastor sempre teve um sonho de que a igreja tivesse uma orquestra. E quis Deus que eu estivesse participando desse processo ali, né? Então, muitos irmãos que estavam parados sem estar exercendo a função de músico, né? E através das nossas oficinas ali, eles voltaram e a gente conseguiu formar essa igreja, formar a orquestra da igreja. Orquestra da Igreja Batista Acolher. Foi um momento muito bacana. Coral de 600 vozes. Foi bonito. Foi muito bonito. E eu espero aí, daqui a um pouco, ter que construir mais uma galeria lá para a orquestra que vai ficar grande. Amém, no nome de Jesus, vai acontecer. Eu acho sensacional que você observa os frutos dentro da própria liturgia do culto, porque é outra coisa, né? Quando você está uma celebração, muito bonito, a bateria, o violão, a guitarra. Você tem instrumentos clássicos. Você tem violoncelo, você tem um violino, você tem contrabaixo acústico. Um baixo acústico. A imponência da harmonia, né? O peso da harmonia te leva num estado de catarse, né? Que você contempla aquela beleza e aí se soma aquilo a uma igreja, como você falou, que é acolhedora, uma igreja que é uma família, e todo mundo ali numa voz só adorando o nome de Deus. Eu fico até arrepiado de lembrar, de pensar, né? Porque é realmente extraordinário. E muito do que acontece comigo, não sei se você também tem essa percepção. Às vezes ali tá a orquestra tocando, a igreja cantando, e aí você vê aquela menina de 12, 13 anos, com um violino na mão, cantando um solo. Caramba, isso é extraordinário. Você vê... tomou a decisão, quer se batizar. A mãe dela falou assim, pode marcar agora a hora, data. Aleluia, glória a Deus. Já começou lá o processo do curso, né, com o pastor John. Pensa. Deus quiser, uma nova convertida. Eu fico... leva num estado de alegria que é sem igual. A beleza da música é maravilhosa, mas
quando aquela música, ela encontra, assim, uma imagem, uma criança, cara, cantando na maior sinceridade e na maior simplicidade também, tocando um violino e adorando a Deus, cara, isso te toma num estado de alegria que é maravilhoso. Imagino quantas vezes você já não experimentou isso ao longo desse tempo, né? Mas agora é diferente. Um pouquinho diferente. Para Deus a responsabilidade é um pouquinho maior, né? Não que na vida secular não seja, né? Mas tem um significado. Tem um significado muito, muito bacana. Mateus, você vê, até sábado agora, tem membros da igreja, tocam violão, tocam guitarra, estavam ali parados e falaram, como é que eu faço para fazer parte da orquestra? Que legal. Eu não faz nada, é só ir. Então, assim, tá tendo uma procura bem legal de todas as idades. De gente com 13, 14 anos, mas também de senhores com 60, 60 anos que querem participar. E assim, o nome é bem sugestivo, da Igreja Batista Acolher. E justamente você vai em muitas orquestras, só tem a galera jovem. Não, a gente vai fazer inclusão, uma inclusão, vamos unir todo mundo. Desde da criança ali, que talentosa, que já consegue tocar com a orquestra, até o senhor e a senhora da melhor idade para poder estar junto da orquestra. Isso é maravilhoso. Né? Gosto muito de... Essas coisas me chamam a atenção, né? Como você falou, unidade, multiplicidade. Você tem um coro Adorai, que é um exemplo também lá da nossa igreja local. Você tem uma senhora, 70 anos. Você tem um jovem, 28 anos. E você tem uma criança de 11 anos de idade. No mesmo coro. Adorando a Deus na sua forma, da sua maneira. Mas essa diversidade e esse senso de família é maravilhoso, né? Maravilhoso. Muda a forma de fazer o culto e tudo. Eu queria saber quais são, assim, quais são os sonhos? Pensando numa orquestra, pensando numa ação social cristã, transformadora por meio da música. Hoje, pro Alex. Para mim, é uma vontade muito grande pelo lado social. Eu sempre gostei desse lado social. E hoje, essa junção, né? Para mim, Alex, eu vejo, não só através da música, como eu vejo o funcionamento de outras artes. Quando nós fundamos o projeto da Orquestra Popular, era justamente isso. Olha o nome, Orquestra Popular. Mas para também valorizar as outras artes. Nós temos, que é, por exemplo, lá no nosso curso de música, nós temos a oficina criativa, onde os alunos desenham, pintam, envolve outras atividades da arte. Hoje o sonho, primeiro a gente conseguir concretizar a nossa orquestra, ali ela bem fundamentada, fazendo novos maestros. E o meu sonho é tocar no banco da igreja. E eu ainda estou na regência, mas eu tenho 5 anos que eu não toco o meu instrumento. Caramba, só maestro. Só regendo a orquestra, tomando conta da parte administrativa, né? E eu quero muito poder estar tocando no banco da igreja ali, adorando ao Senhor. E esse é o sonho, que a gente consiga capacitar um jovem daquele ali para que ele possa conduzir uma orquestra Acolher principal, uma orquestra B. Que legal. Para a gente poder estar ali, por exemplo, no Kindle, uma orquestra de jovens e difundir dentro da nossa comunidade ali uma expansão com vários tipos de formações de orquestras dentro dos parâmetros da música, né? Orquestra de câmara, orquestra de metais, orquestra... vamos espalhar. É isso. Comentou uma coisa muito bacana sobre a ideia da arte, né? Sem dúvida alguma, essa é sem dúvida alguma, não é a melhor palavra, né? Minha visão que Deus ama a ação artística de maneira sem igual. Observando o texto bíblico e cada ato litúrgico do culto, 10, nas descrições do templo, das artes, das formas, dos objetos. Eu pego Davi. Davi, você pega... Davi era um artista cênico, ele era um dançarino, ele era um músico, era um poeta. Como isso agrada o coração de Deus?
toda a poesia escrita. Quando você vai até mesmo nos profetas, os profetas eles tinham um caráter de denúncia, mas a forma de denúncia que o profeta utilizava era sempre uma forma dramatizada. Sempre tinha um caráter artístico, entende o que eu quero dizer? Não estou dizendo que é uma arte secular. Não. Pelo contrário, era uma forma de manifestação artística que tinha um caráter simbólico religioso. E eu vejo que, por algum tempo, muito do racionalismo que veio ali no século XX tirou meio cristão essa expressão artística. Isso. Esvaziou. Não que tenha sumido por completo. A gente mantém uma orquestra, mas aquela coisa mais espontânea, da liberdade, permitir a criatividade guiada pelo Espírito Santo. Isso. E eu vejo que esse sonho que você trouxe, né? Um sonho que é muito pertinente para esse tempo. Eu fico imaginando, né, uma igreja que você chega no culto, tem alguém pintando um quadro. Tem alguém lá embaixo declarando um poema que escreveu. Tá pintando um quadro, tá declarando um poema, tá ali na dança. O tempo que nós vivemos é muito importante. Isso tem que fazer parte da cultura da igreja. E assim, eu não quero ser, radical, né? Mas eu acho que tem que ser. Eu acho que é importante. Porque eu fui num podcast e o rapaz me perguntou assim, Alex, e o poder público? Eu falei, meu irmão, eu não gosto de ficar na entrevista ou nos meios de comunicação denunciando o poder público. Eu acho que o projeto social e a igreja, ela jamais vai se igualar. E o poder público jamais vai conseguir atender da forma que a igreja e que um projeto social atenda. Porque a gente existe para justamente fazer o diferencial na vida da pessoa. É cumprir uma lacuna que não consegue ser atendida pelo poder. Exato. Não consegue. Então, assim, é o dia a dia, é o jovem estar ali dentro da igreja, na orquestra, ele poder chamar um irmão para conversar, pedir uma orientação ao pastor, pedir uma orientação ali aos diáconos. Então, assim, é importante que a gente tenha isso dentro da igreja em si, né? Sim. Dentro da cultura das igrejas, porque nós nunca vamos ser igual ao poder público. E o poder público nunca vai conseguir atender da forma que um projeto social e que uma igreja atenda. O poder público, eu penso dessa forma, ele consegue te dar os meios, mas ele não consegue gerar um senso de pertencimento e nem a transformação de consciência. Isso daí é impossível, minha concepção, é claro, Sim. ao poder público. O que o poder público consegue fazer? Ele consegue botar uma escola de música. Mas quem vai dar o significado à música é a igreja. É a igreja. Porque enquanto ferramenta, é simplesmente técnica. Você vai aprender a fazer uma escala. Isso. Com que finalidade? Para poder, não sei, ganhar um dinheiro na noite, tocando num bar, ou por entretenimento. Mas isso fica esvaziado de significado. Agora, quando você está aprendendo para adorar a Deus, quando você está aprendendo como uma forma de expressar os seus sentimentos, tudo isso está dentro de um processo que é produzido numa comunidade, onde há um senso de pertencimento. Aí você tem uma ONG, aí você tem um trabalho social que gera esse senso de comunidade. Né? E também é produzido dentro da igreja. E aí muda o caráter, porque começa a transformar a consciência da pessoa. Vai mudando a cosmovisão. É isso aí. Essa é a nossa missão, né? Quanto igreja, justamente trazer somente a juventude para esse ambiente, né? Que é agradável, que é leve, que é saudável, que é natural. E que é um ambiente de liberdade, acima de tudo. Muita liberdade. Eu sonho muito em chegar num ambiente de igreja e estrada, alguém recitando um poema. Porra. E a gente chega ali... Não um poema que foi aprendido de alguém que já escreveu, não, mas que o irmão ali escreveu. Criança, o adolescente, o jovem, um adulto. Isso. E aí ele expressar a sua fé daquela forma, e daqui a pouco você vai ali na cantina, né, no ambiente de conversa, tem alguém tocando violino. Adorando a Deus, tocando violino. Isso a gente já consegue fazer, né? Isso daí já dá, o violino já tem. Como é que é? Pelo menos umas 2 vezes no mês, uma vez no mês a gente consegue estar naquele ambiente ali do Getsemane lá da nossa igreja, fazer
O sonho é isso, espontâneo, sabe? Espontâneo. Eu creio muito nisso. No momento em que a gente vai conseguir experimentar. É claro, a gente está falando da realidade da Igreja Batista Acolher, mas... E digo essas coisas como forma de inspiração também, né? Para tantas outras comunidades. Sim, de a gente chegar e aí tem um irmão recitando um poema, aí você vai ali, tem um irmão tocando um violino, você sobe, tem alguém pintando um quadro. Mas não é simplesmente pintar um quadro, não é simplesmente recitar um poema, não é simplesmente tocar um violino, mas não é uma apresentação para que o outro veja, mas é a manifestação da fé daquela pessoa por meio da arte. Por meio da arte. E isso toma uma dimensão totalmente diferente, né? Isso transforma. Transforma, faz um bem aliviar a alma. Inenarrável de falar. Você fica alegre, dá vontade de chorar ao mesmo tempo. Não tem explicação, né? Não tem. Agora há pouco a gente estava falando sobre isso, né? Só quem vive, quem tem esse prazer, né, de estar na presença de Deus, sabe o valor que tem quando a gente faz as coisas para Ele e por Ele. E, Alex, pensando o seguinte, pastores, líderes, igrejas que tenham a intenção de iniciar um projeto, o que você recomendaria? Quais os caminhos que você apontaria para iniciar um projeto de música? Quem falar, o que recorrer? Primeiro passo, Matheus, vou falar um pouco da minha experiência. Tem um ponto de partida, alguém que tenha vontade. Porque fácil não é, né? Porque você tem que acompanhar o dia a dia. E eu tive a sorte de ter uns professores, amigos, voluntários, toparam a ideia. E quando a gente chegou dentro ali da igreja, teve mais outros amigos, professores que também toparam a ideia. Então a gente conseguiu montar um grupo bem consolidado e bem forte. O que eu sugiro hoje, a igreja que queira dar um primeiro passo, é musicalizar os seus jovens, a igreja, os jovens, adultos, menor idade, mas tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo, por quê? Depois você vai criando a cultura da igreja. Mas não é fácil. Tem o dia a dia, o acompanhamento do dia a dia é o que é importante. E sempre ter um objetivo. Qual é o objetivo? É somente dar aula para... Ou a gente quer formar algum grupo, ou a gente quer formar o aluno mesmo só para formar ele para fora. O que eu procuro muito, a gente atende outras igrejas lá também, né? Muito aluno de outras igrejas. Assim, eu quero formar um baterista para aqui no nosso culto. Mas não pode ser só isso. A ideia é justamente desenvolver o aluno na sua capacidade. Porque muitos dos casos, o aluno chega querendo tocar bateria e sai tocando contrabaixo acústico. Então, hoje, na nossa realidade, conforme a gente tem muitos instrumentos, dá para a gente fazer isso. Mas tem igrejas que não vão conseguir por conta de não ter essa estrutura. Mas é barato fazer com outros tipos de instrumentos. Eu até deixo aqui disponibilizado, alguém que queira saber como é que funciona a engrenagem de uma escola de música social, baseado na cultura da igreja, ou possa estar dando a sua orientação. Basta que a gente tenha uma pessoa com vontade e duas para poder abraçar o projeto. Já fica aí, ó, já vamos deixar o contato do Alex, então. Bota o quê? Um e-mail seu? Não, pode ser meu... Contato de WhatsApp? Contato de WhatsApp. Então, a gente coloca o contato de WhatsApp. A gente demora, mas responde. É isso. E aí você que tem interesse de, então, aprender ou desenvolver, melhor dizendo, um projeto social desse tipo, já fica o contato do WhatsApp do Alex. Você entre em contato e organize. Porque eu penso que tem muito pastor que tem vontade, muita gente que quer fazer, mas falta esse horizonte para dizer os caminhos. Isso. Faz assim, não erra aqui, desse jeito não vai dar certo, porque eu já fiz e deu errado. Essa mentoria, muitas das vezes, falta. Por falta de mentoria, percepção do medo, a pessoa vai e acaba travando. Mas agora você se disponibilizando aí, trabalho que está começando daqui a pouco, temos um Alex, referência de mentoria, de formação de escolas de música no estado do Rio de Janeiro. Eu creio nisso, irmão. Creio muito nisso.
Abençoar vidas é sempre positivo e Deus vai trazendo. Eu acredito que é muito importante esse trabalho dentro das igrejas. Eu estou falando isso, né? Só igreja grande não, da igreja também a capacidade menor, o espaço ali, né? Às vezes a gente vê a igreja, ela abre segunda, quarta, sexta, domingo, mas tem ali uma lacuna a ser preenchida durante a semana, no horário da tarde, no horário da manhã. Muito importante. E a música tem a facilidade de ser ensinada num espaço pequeno ou pouco, grande, né? precisa de pouco, né? E conforme vai caminhando as coisas, a gente vai crescendo um pouquinho. 2 pessoas interessadas, o professor e o aluno. Se tiver isso, É isso aí, você já aprende, pelo menos percussão você aprende. A gente precisa de pelo menos de 2 pessoas interessadas, né? Aí é isso aí. Quando você vai fazendo, vai 1, vai 2, vai 3, e vai ver. Você tem que fazer igual eu tô fazendo agora ultimamente, ó, só ano que vem, não tenho vaga. É isso. Né? E não tem jeito, ó. Dia 13 de dezembro, nosso recital de alunos lá na Centro Esportivo Ana Campos, na Igreja Batista Colher, no dia 13 e no dia 11 também, na quinta-feira à noite. E a gente tem que dividir em 2 dias, porque não dá pra fazer num dia só, porque senão a gente começa às 7 horas da noite e vai terminar meia-noite. Então tem que ser dividido em 2 etapas. Recital para criança e o recital para galera com mais. Alex, foi muito bom te receber aqui. Queria que você deixasse agora suas palavras para a gente poder encerrar essa transmissão. E você também deixasse o contato, onde as pessoas podem conhecer o projeto Ariano Suassuna. Enfim, fique à vontade aí para poder falar com o público. Vou deixar meu contato primeiro para não esquecer. O 21, né? DDD 976 444 090. Esse é o contato. Quem não quiser pode procurar o pastor Matheus também, que ele tem meu contato sempre. E agradecer, mano. Vou agradecer e não vou perder a oportunidade. É uma conversa que eu já tive com o pastor antes. Como eu queria ter sido embaixador do reino. Mas a embaixada podia abrir uma embaixada master aí. Pra gente mais velha, né? Gente mais velha. Então, estou muito feliz que essa minha nova fase ser um batista e pertencer à Igreja Batista Colher. Amém. Então, peço a vocês que puderem visitar a nossa igreja, orar pela nossa igreja, orar por esse pastorzão aqui, meu irmão, meu amigo. Amém. Pastor Eliseu, pastor John, pastor Enoque, todo aquele corpo diaconal, toda a estrutura da nossa igreja, o Instituto John Ruiz. Agradecer aqui, Matheus, também, que eu não posso esquecer, todos os voluntários lá do projeto Ariano Suassuna, que tem como seu maior parceiro a Igreja Batista Colher. Também temos a parceria da Orquestra Sinfônica Brasileira. É isso mesmo, gente. Quem estuda lá no nosso projeto é assistido pela Orquestra Sinfônica Brasileira e pela Agência do Bem. No mais, pastor, agradecer a Deus por tudo. Amém. E muito obrigado, meu irmão. É o primeiro de muitos, é o primeiro de muitos. Daqui a pouco a gente volta com mais um, falando que deu certo. Agora a gente já tem um Ministério de Artes lá na igreja. Isso, e a coisa está desenvolvendo bem. Meus irmãos, foi um prazer receber vocês aqui. Eu espero que você tenha sido edificado por essa conversa, que você tenha sido inspirado e você aproveite tudo que foi dito para desenvolver um projeto de música na sua igreja local. Você como pastor, você como ministro, às vezes levando essa sugestão ao seu pastor, agora você já tem alguém para te mentorear, né? O Alex disponibilizou aqui o contato. E qual é a única intenção? É manifestar o reino de Deus na terra. É isso. A doutrina social da igreja prega isso. Nós levamos a mensagem do evangelho, mas não apenas isso. Levamos cultura, levamos educação, levamos o pão ao necessitado. Por meio disso, o mundo vai sendo transformado pela renovação das consciências. Essa é a nossa fé. Okay? Então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e não fique de fora da nossa próxima transmissão semana que vem. Deus abençoe sua vida.